E como que a gente pode, então, gastar menos fazendo receitas sem glúten? Como que a gente pode gastar menos fazendo receitas sem glúten? Primeiro, aprendendo a fazer do jeito certo. Isso vocês já sabem que precisam aprender. Então, você tem que aprender que as receitas sem glúten, elas são diferentes das receitas feitas com farinha de trigo. São diferentes em que aspectos? A gente usa mais ingredientes, a gente usa ingredientes em quantidades menores, a gente usa ingredientes diferentes que nós não usávamos lá na hora de fazer uma receita feita com farinha de trigo. Então, a gente precisa conhecer o que está fazendo para aumentar as chances de acertar aquela receita e economizar, tá? Outra coisa que vocês precisam entender: método de preparo. Vocês precisam conhecer tudo, inclusive os métodos de preparo das receitas sem glúten. Então, vamos supor que você esteja fazendo um bolo pelo método espumoso. Quem sabe o que é esse método? Esse método consiste em nós batermos os ovos com açúcar e incorporarmos uma grande quantidade de ar nessa mistura. E aí, a partir daí, nós vamos, misturar os demais ingredientes aos poucos, mantendo ao máximo esse ar que foi incorporado na massa, porque esse ar vai dar um resultado final mais leve, mais volumoso, mais fofinho, né? E aí, um jeito errado que você faz essa receita é, por exemplo, batendo os ovos com açúcar na batedeira, incorporou uma grande quantidade de ar, triplicou de volume ali a sua mistura de ovos com açúcar, mas na hora de adicionar as farinhas, o que você faz? Você mistura as farinhas e retorna para a batedeira e bate ali por 2, 3 minutos aquela massa. O que você acabou de fazer? Destruiu tudo que você já tinha feito. Então, se você pega um bolo pelo método espumoso, coloca a farinha, volta para a batedeira e bate por uns 2 minutos, você perde todo o ar incorporado. Por quê? Mas eu estou batendo a massa, como que eu vou perder? Olha só, o ar, ele fica preso dentro de bolinhas, de células, que tem uma película fina ali que envolve a bolinha de ar. Quando você coloca a farinha e retorna para a batedeira essa massa, as partículas de farinhas vão fazer fricção umas com as outras. E aí, o que vai acontecer? Vão estourar as bolinhas de ar. Ou seja, você teve o trabalho de bater os ovos com açúcar, incorporar essa grande quantidade de ar. A partir do momento que você coloca as farinhas e retorna para a batedeira, você perde esse ar incorporado. Consequentemente, o seu resultado não vai ficar do jeito que você poderia ter deixado se não tivesse batido a farinha bastante tempo ali na batedeira. Então, é processo, é procedimento, é técnica que vocês precisam conhecer para fazer as receitas do jeito certo. É uma coisa simples, que às vezes no automático você nem se toca que aquilo vai causar um problema na sua receita. Então é importante vocês ficarem atentas aos preparos, vocês conhecerem os ingredientes, entenderem essas técnicas, como que nós executamos essas técnicas do jeito certo para evitar erros ou diminuir os erros. E assim você vai economizar mais com isso. Outra coisa que vai fazer você economizar: mix de farinhas. Eu vejo muitas pessoas comprando mix de farinhas pronto, Eu compro? Não compro mix de farinhas pronto. Eu sei que muitas pessoas compram. E aí, qual é o valor do mix de farinha? Hoje em dia, você vai pagar aqui uns R$20 em meio quilo de mix de farinha, Por aí. Depende da marca. Mas é isso, por volta de R$20, meio quilo de mix de farinhas. Com meio quilo você faz 2 bolos. Um pão e um pouquinho. Um pão e meio no máximo. Então não rende nada. E você paga R$20. Então só de farinha, num bolo, por exemplo, você vai gastar R$10 só de farinha para fazer um bolo. Tá. Eu não vou comprar o meu mix pronto. Eu vou fazer um mix em casa, que é o que eu faço, que é o que eu recomendo para vocês. Por vários motivos. Entre eles, esse de economizar. É muito mais barato a gente comprar as farinhas, misturar em casa, do jeito que a gente quiser, com as farinhas que nós gostaríamos de usar naquela receita, com as proporções controladas de farinhas, de goma xantana, de psyllium, de goma guar, qual seja o agente de liga que você escolha colocar na sua massa. Então, quando a gente compra, vamos tentar fazer uma conta aqui de cabeça? A gente compra 1 quilo de farinha de arroz que custa R$6,50, vamos arredondar, R$7, vamos arredondar para cima, R$7. O amido de milho, 19, já dá ali R$26.
Aí você vai usar também o polvilho doce, que deve dar uns R$ 9 hoje em dia. Vamos colocar 10, né, para arredondar. R$ 36. Só que você tem 1 kg de polvilho, 1 kg de farinha de arroz e meio quilo de amido de milho. Ah, eu vou usar só meio quilo de polvilho também. Tá bom, então corta no meio, R$ 5. Então você tem R$ 31 aí de mix de farinhas. E quanto você tem de gramas? Quantos gramas de farinha, de mix você tem? 1 kg mais 2 quilos. Você pagou R$ 31 em 2 quilos de mix de farinhas. Quantos bolos eu consigo fazer com 2 quilos? Eu consigo fazer quantos? 20 bolos? Olha isso, gente. 20 bolos é exagero, né? Não são 20 não. Mas dá muito mais do que o pão comprado, o mix comprado. Então, comprar o mix, ele é mais caro. Ele não te dá o controle que você precisa sobre o resultado daquela sua receita. Cada receita tem um resultado diferente. Se eu usar o mesmo mix de farinhas com as mesmas proporções, eu vou ter o mesmo resultado em todas as receitas. Então, esse aqui é o segundo motivo pelo qual eu não uso mix de farinhas comprado, tá? Não usa nunca? Não, não é isso, né? Eu já recebi, inclusive, mix de farinhas compradas de algumas marcas, testei, é legal, mas eu não escolho isso. Eu prefiro muito mais fazer em casa o meu mix de farinhas, para eu ter controle sobre as quantidades, os tipos, para eu poder incorporar uma farinha mais nutritiva, por exemplo, né? Porque esses mixes comprados, o que a gente vê hoje em dia são mixes basicamente de farinhas brancas refinadas, né? Só isso. Então eu consigo controlar isso também, o valor nutricional da minha receita através da inclusão de farinhas mais nutritivas, de um agente de liga que inclua mais fibras no resultado final, por exemplo. Então eu tenho mais controle. Se eu tenho mais controle, o meu resultado final tem muito mais chance de ficar perfeito. Então a gente reduz assim também, fazendo o mix em casa. Caseiro, gente.